Amém, boa noite, povo de Deus. Estamos aí dando início à nossa quarta aula da conferência de escatologia, aqui pela página do Lidera Conferências. Você também pode acompanhar essas ministrações no nosso canal no YouTube, Lidera Conferências no YouTube, onde nós estamos postando esses vídeos aqui da live lá, também no nosso canal no YouTube, né? Estamos aí falando sobre escatologia, né? Conforme nós já dissemos aqui, a escatologia é a área dos estudos, né? Que estuda as últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, né? Estuda os últimos eventos da história da humanidade, né? Já falamos aqui que escatologia vem do grego eschatos, né? Que significa final. Então, eschatologia, estudo do final, o estudo do fim dos últimos eventos da história da humanidade. Vamos orar a Deus, então, para pedir a direção do Senhor nesses breves minutos que nós estaremos aqui compartilhando alguma coisa a mais em relação à escatologia? Vamos lá? Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, peço, Deus, que o Senhor nesta hora esteja nos dirigindo, nos instruindo. Meu Deus, seja lá quantas pessoas vão, Pai, ser alcançadas por esse vídeo, por essa conferência de escatologia. Peço, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja a ministrar cada vida. E que verdadeiramente, Deus, aquilo que falarmos aqui, meu Deus, sirva para edificar, sirva, Pai, para aumentar o conhecimento, sirva para ajudar esse irmão, essa irmã, esse querido, essa querida, meu Deus, a alcançar mais conhecimento, Pai, da Tua palavra. Que possamos, assim, então, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, se você estiver com ela. Vamos fazer uma breve leitura de um texto lá em Mateus 24. Eu vou ler um trecho desse texto, quase todo o texto de Mateus 24, mas é necessário, ok? Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque serão falsos cristos e profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no sinal o Filho do Homem, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto de Mateus 24, quando se fala de escatologia, certamente é um dos textos mais estudados, né? Assim como Lucas 21 e Marcos 13, que são também, de certa forma, repetições, né, desse sermão escatológico que Jesus deixou para nós, né? Então a gente tem aí um texto escatológico maravilhoso, né, para a gente poder explorar, e vamos estar explorando esse texto aí ao longo da nossa conferência. E como a gente já viu, como a gente já falou, a escatologia, ela trata do estudo dos eventos bíblicos, conforme os que nós acabamos de ler aqui, né? Aqui é citado a grande tribulação, é citado o princípio das dores, é citado aqui nesse texto também a segunda vinda de Jesus, é citado o arrebatamento, né, dos crentes. Tudo isso está sendo citado aqui, né? A grande tribulação é citado aqui nesse texto, né? E como nós já dissemos, a escatologia trata exatamente do estudo desses eventos, né, que estão determinados para os últimos dias da história da humanidade, né? Estes eventos estão determinados para os últimos dias da história da humanidade. Cremos que estamos vivendo esses últimos dias da história da humanidade, e esses eventos aí já estão, de certa forma, se desenvolvendo para acontecer da forma como está determinado que eles aconteçam, né? Esses eventos, conforme os que citamos aqui, eles seguem uma certa sequência cronológica, né? Que não é claramente perceptível para muitos, apenas com a simples leitura da palavra. Quando a gente simplesmente lê esse texto, né, de Mateus 24, por exemplo, a gente não consegue identificar claramente, né, alguns não conseguem identificar claramente a ordem desses eventos. Podemos seguir a ordem, né, conforme Jesus fala aqui em Mateus 24, citando cada evento por sua vez, mas há questionamentos, há outras profecias também que precisam ser encaixadas aí quando se fala do cumprimento, não é, da escatologia bíblica. Há outras profecias que também precisam ser encaixadas. Então, é dessa necessidade de organizar, às vezes nasce uma dificuldade, porque não é possível, né, ter uma certa, como posso dizer, uma concordância, né, entre todos em relação à ordem cronológica desses eventos. Bom, como eu disse, então não é claramente perceptível para muitas pessoas, apenas com a leitura, né, da palavra, obter essa organização dos eventos, né, obter a ordem cronológica em que cada um desses eventos vai ocorrer. Isso vai tornar necessário que as pessoas procurem fontes que possam dar a elas um sentido, uma organização em relação a esses eventos, não é? E essas fontes pode ser um pastor de uma igreja, pode ser um professor de escola dominical, não é? Essa fonte pode ser um estudo na internet, não é? Essa fonte pode ser alguém que compartilha, inclusive nós aqui estamos, né, também através da conferência de escatologia, objetivando ser uma fonte, porém não uma fonte
específica acerca de uma ordem específica, né, dos eventos cronológicos, dos eventos escatológicos. Né? Nós queremos ser fonte de conhecimento. Né? Há pessoas que não se preocupam em ser uma fonte de conhecimento. Né? Elas se preocupam em ser apenas uma fonte de defesa da posição escatológica que ela tem em relação à ordem desses eventos escatológicos. A pessoa não se preocupa em apresentar, né, as várias ordens cronológicas em relação aos eventos escatológicos. Ela se preocupa apenas em passar o ponto de vista dela, a visão dela. E quando a gente fala de procurar fontes para poder se organizar, para poder ter um entendimento organizado em relação aos eventos escatológicos, o que acontece é exatamente isso, porque há uma discordância. Né? Há uma discordância em relação à ordem em que esses eventos, né, listados aqui em Mateus 24 e em outras passagens bíblicas, a ordem que eles vão acontecer. Há discordância. Então tem gente que crê que uma coisa vai acontecer num determinado tempo, tem outro que acredita que vai acontecer num determinado tempo, e fica essa diferença. E é dessas diferenças, né, e é dessa discordância acerca do tempo em que os eventos escatológicos vão acontecer, que vai nascer, vai surgir o quê? As visões, as posturas ou posicionamentos diversificados sobre os eventos escatológicos. Vale lembrar que os eventos que mais provocam, né, essa discordância temporal, essa discordância cronológica em relação à sua ordem, né, as suas ordens de acontecimento são o arrebatamento, né, a grande tribulação, a segunda vinda e o milênio. Esses são os 4 eventos que mais provocam discordância em relação à sua ordem de acontecimento. Né? Muitos questionam quando vai de fato acontecer o arrebatamento da igreja, não é? A grande tribulação, quando vai ser? Não é? Será que já não estamos nela? Para alguns, acha que já está nela. Tem gente até que acredita que não vai haver grande tribulação. Não é? E a segunda vinda de Cristo? Ela vai acontecer quando? Não é? Ela vai acontecer em que tempo? Então, há pessoas que têm opiniões divergentes em relação a esses eventos, como também o milênio. Né? Quando vai ser o milênio? Né? Vai ser antes, vai ser depois, vai haver um milênio literal, né? E com base nesses eventos, nessas visões, nesses posicionamentos, com base na interpretação da ordem cronológica desses eventos, nós chegamos ao conhecimento aí de pelo menos 8 visões. De pelo menos 8 visões. Essas visões são listadas na Bíblia de Estudo Plenitude. Na Bíblia de Estudo Plenitude, que é uma Bíblia muito completa, uma Bíblia de estudo muito boa, não é? Eu tenho um prazer de ter essa Bíblia comigo e me ajuda muito. Várias vezes já consultei, né, na Bíblia de Estudo Plenitude sobre essa questão da escatologia. E nessa Bíblia nós encontramos um estudo muito legal sobre essas visões, né, sobre os posicionamentos, sobre as posturas que se tem em relação aos eventos escatológicos, em relação à ordem, né, em que os eventos escatológicos vão acontecer. Vamos lá, quais são então essas visões? Vou dar uma explicação breve em relação a cada uma dessas visões, ok? Bom, primeira visão que existe é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Né? A segunda visão, a visão pré-milenista pós-tribulacionista. Tem também a visão pré-milenista mid-tribulacionista. Temos aí também a visão pré-milenista pré-tribulacionista com arrebatamento parcial. Né? Tem também a visão pré-milenista do arrebatamento pré-ira. Tem também a visão pós-milenista evangélica. Tem a visão amilenista de Santo Agostinho e tem também uma segunda visão amilenista. Vamos tentar aqui, de forma breve, né, até de acordo com a Bíblia de Estudo Plenitude, passar para vocês aqui um pouquinho de cada uma dessas visões em relação à ordem dos eventos, né, a ordem dos eventos escatológicos. Primeiro, a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Pode-se dizer que essa é a visão mais comum, né, nas igrejas hoje. Né? A maioria dos cristãos, principalmente cristãos pentecostais, né,
tem a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. É claro que muitos cristãos não sabem dar esse nome, né? Eles apenas acreditam que, por exemplo, Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Isso é pré-tribulacionismo, é acreditar na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Não é? Mas vamos lá, vamos à definição aqui, segundo a Bíblia de Estudo, plenitude. O que é a visão, no que consiste a visão pré-milenista, pré-tribulacionista? Todos os crentes são arrebatados antes da grande tribulação. Isso é uma coisa, né, como já disse, muito aceita entre os pentecostais, né? Que todos os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Né? Outra coisa, outra característica dessa visão. O arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados. Então uma coisa é o arrebatamento da igreja, outra é a segunda vinda de Cristo. Né? Então são duas coisas diferentes. Tem gente que usa uma nomenclatura que muitos questionam, né, que é a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda. E existe uma briga aí, né? Então, o que seria aí a primeira fase da segunda vinda? Seria o arrebatamento da igreja. O que seria a segunda fase da segunda vinda? Seria a volta de Cristo, a volta gloriosa de Jesus, né? Então a diferença aí seria que na primeira fase, se é que existir, se é que podemos defender isso, né, seria a volta de Cristo manifesta somente à igreja. E na segunda fase da segunda vinda seria a volta de Cristo visível a todos, né? Mas tem muitos que questionam essa fala, essa forma, né, de apresentar a ordem dos eventos, preferindo apenas falar sobre o arrebatamento da igreja, né, que vai acontecer num determinado momento, e depois a segunda vinda de Cristo. Né? Então, primeiro acontece o arrebatamento, segundo a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, acontece o arrebatamento, começa a grande tribulação, não é? E no final da grande tribulação vem Jesus. Acontece a segunda vinda de Cristo e também começa aí o milênio, né? Jesus vem no final da grande tribulação, salva Israel e instaura o reino milenar, né? Nessa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, a tribulação e o milênio são literalmente períodos de 7 anos e 1000 anos, né? Tem visões, como a gente vai ver aqui, que não enxergam isso de forma literal, né? Mas na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, a tribulação e o milênio têm, respectivamente, 7 anos e 1000 anos, ok? Então vamos lá. Então nessa visão pré-milenista, o que acontece? Pré-milenista, pré-tribulacionista, qual é o esquema? Qual é a cronologia dos eventos? Primeiro, arrebatamento da igreja. Depois, grande tribulação. Depois, segunda vinda de Cristo, visível a todo olho verá. Depois, instauração do reino milenar. Isso é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Segunda visão que nós temos, a visão pré-milenista, pós-tribulacionista. Já pegou a diferença? A primeira visão é pré-milenista, pré-tribulacionista. A segunda é pré-milenista, pós-tribulacionista. O que é isso? Todos os crentes são ou seja, no final da grande tribulação. Não é? Ainda que essa visão creia que o arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados, porém o arrebatamento da igreja tem essa diferença, que muda isso, né? O arrebatamento vai para o final da grande tribulação, uma vez que a igreja de Cristo passaria pela grande tribulação, né? Essa visão também se caracteriza, a visão pré-milenista, pós-tribulacionista, pela fé, né, pela crença na literalidade dos 7 anos de tribulação e dos 1000 anos de reino milenar. A grande diferença para a visão pré-milenista, pré-tribulacionista é o fato da visão pré-milenista, pós-tribulacionista enxergar a igreja na tribulação de 7 anos na terra, sendo assim arrebatada, né, no final da grande
tribulação, coincidindo com a segunda vinda de Cristo para salvar Israel, não é que aí também salvaria a igreja, vamos dizer assim, e instaurar o reino milenar na terra, seguido pela eternidade, ok? Bom, vamos à terceira visão, que é a visão pré-milenista, mid-tribulacionista. Mid aqui fala de meio, né? No meio. Então, a visão pré-milenista, mid-tribulacionista, fala do arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. Ou seja, todos os crentes são arrebatados depois de 42 meses, ou seja, 1260 dias. Então a tribulação tem o seu a grande tribulação tem o seu início, né? E começa a grande tribulação, alguma coisa, segundo, vai ter que acontecer alguma coisa, né? Para poder dar início, para poder caracterizar que começou a grande tribulação. A partir desse dado, né, que na visão pré-milenista, pré-tribulacionista é o arrebatamento, né? Aqui na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, o evento que dá o start para a grande tribulação é o arrebatamento da igreja. Só que na visão pré-milenista, mid-tribulacionista, não fica claro, né, o que vai dar o pontapé, né, para iniciar a grande tribulação aqui na Terra, né, que a partir de então se contaria aí 42 meses, ou seja, 1260 dias, né, de grande tribulação, da grande tribulação que duraria 7 anos. Então seriam aí 3 anos e meio. Então nesses 3 anos e meio, deu 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja é arrebatada, né? Essa visão também crê que o arrebatamento é a segunda vinda, são acontecimentos separados, né? A tribulação também nessa visão tem o período de 7 anos e o milênio 1000 anos, né? A única questão é que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E essa visão também enxerga, como também a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, como também a visão pré-milenista, pós-tribulacionista, essas três visões têm em comum crer que há programas escatológicos específicos para Israel e para a igreja. Não há uma igualdade, não é um povo só, não é? Deus tem algo para fazer especificamente com Israel e Deus tem algo para fazer especificamente com a igreja, né? Então qual é a visão pré-milenista, mid-tribulacionista? Que a igreja de Cristo vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, não é? Ou seja, na metade, ali quando se cumprir 42 meses ou 1260 dias. Depois disso, continua, né, a tribulação, a igreja lá no céu, os 3 anos e meio últimos, os 3 últimos anos, né, os 3 últimos anos da grande tribulação, a igreja está no céu e no final dessa grande tribulação aí volta Jesus também, né, para salvar Israel, e instaurar aqui na Terra o reino milenar, né, com a segunda vinda de Cristo, ok? Mas temos também a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, com arrebatamento parcial. E daqui, nas próximas 5 visões que nós temos aqui, a gente já vai ver alguns detalhes peculiares, né? Essas 3 primeiras visões, elas têm algo específico, né? Porque na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Na visão pré-milenista, mid-tribulacionista, o arrebatamento da igreja acontece no meio da grande tribulação. E na visão pré-milenista, pós-tribulacionista, o arrebatamento da igreja acontece no final da grande tribulação. Porém, daqui para frente, nas próximas visões, nós vamos ver alguns detalhes, né, que são também interessantes no estudo da cronologia dos eventos escatológicos. A próxima visão é a seguinte: visão pré-milenista, pré-tribulacionista, arrebatamento parcial. Qual é a característica dessa visão? Apenas alguns crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Ou seja, não vai haver a igreja sendo arrebatada, né? Mas vai haver ali uma parte da igreja sendo arrebatada e outra parte ficando na terra, né? Essa visão acredita no milênio, né? Acredita no milênio literal,
acredita que a tribulação vai durar 7 anos, mas tem esse detalhe, acredita que vai haver um arrebatamento parcial, não é? Ou seja, os cristãos espirituais serão arrebatados antes da grande tribulação. Os cristãos carnais, os cristãos que têm uma vida com Deus de fato, vão ficar para passar pela grande tribulação. Estes cristãos que ficaram, são aqueles que não estavam prontos, né? E deverão ser martirizados para provar a sua fé em Deus, para provar a sua fé na palavra, né? Então, apesar de crer também que o arrebatamento e a segunda vida são acontecimentos separados, a característica crucial dessa visão pré-milenista, pré-tribulacionista com arrebatamento parcial é o quê? É a divisão, né? Acontecer num outro momento. Então, é interessante, né? Vendo a santidade, pensando de fato em ser arrebatados, com essa visão, os cristãos espirituais vão para o céu e os cristãos carnais ficam para passar pela tribulação. Outra visão interessante, a visão pré-milenista do arrebatamento pré-ira. Visão pré-milenista do arrebatamento pré-ira. O que é isso? Todos os crentes são arrebatados durante a grande tribulação, mas antes do grande dia da ira de Deus, ou do grande dia da sua ira, da ira de Deus, conforme Apocalipse 6,17. Não é? O arrebatamento e a segunda vida são acontecimentos separados, né? A tribulação e o milênio seguem sendo eventos literais, com tempos de 7 anos e 1000 anos, respectivamente, mas tem esse detalhe. Os crentes serão arrebatados durante a grande tribulação. Então não especifica que vai ser no meio, não especifica que vai ser no final, e não especifica que vai ser antes, mas especifica que vai ser durante, né, a grande tribulação. Essa é a visão pré-milenista do arrebatamento pré-ira. A única coisa que essa visão nos concede é que o arrebatamento vai acontecer antes do grande dia da sua ira, ou antes do grande dia da ira de Deus, né? A grande tribulação, de fato, não seria já a tribulação, a ira de Deus em si, né? A grande tribulação que já estaria acontecendo, pela qual o crente irá passar, não seria, de fato, segundo esta visão, já a ira de Deus sendo derramada, né? Eles separam. Então tem aí a grande tribulação e tem a ira de Deus. Eles veem esses dois eventos diferentes. Eles não conseguem ver uma coisa só, né? Para muitos, a maioria dos cristãos, a maioria dos estudiosos, enxerga a ira de Deus, né, com a tribulação total. A grande tribulação já é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, né, sobre o anticristo, sobre a terra. Mas tem gente que não vê assim. Então, já vai haver a grande tribulação, né? Os crentes vão estar na terra, mas vai chegar um determinado ponto que vai se derramar a ira de Deus. Só que quando essa ira de Deus se derramar sobre a terra, antes dela se manifestar, de fato, os crentes serão arrebatados. Isso segundo a visão pré-milenista do arrebatamento pré-ira, né? Que acredita também na segunda vinda de Cristo à Terra, né? Acredita no reino milenar na Terra de forma literal, né? Acredita tudo. Só que essa diferença, né? O arrebatamento e o dia do Senhor segue a hora da aprovação. Os eventos diferentes, né? Então é crucial olhar a divisão, né? O arrebatamento vai sobre a terra. Aí você pode ver, nesse ponto de vista, a semelhança, né, com a visão pré-milenista midi-tribulacionista, né, que vê o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. Vamos lá, continuando. A visão pós-milenista evangélica. Pastor, que visão é essa?
que visão é essa? A visão pós-milenista evangélica tem também uma característica peculiar. Olha só, a tribulação, segundo essa visão, é por muito tempo. E não tem 7 anos literais. Aqui começa a ficar diferente. As 5 primeiras visões que nós vimos enxergam, né, a literalidade da tribulação no tempo de 7 anos e o reino milenar de Cristo no tempo de 1000 anos. Né? Enxerga dessa forma. Mas as próximas visões aqui, a começar a visão pós-milenista evangélica, já tem essa peculiaridade de não enxergar a tribulação de forma literal como um período de 7 anos. Não é? Ó, a tribulação é por muito tempo, é muito mais de 7 anos. Não é? Não tem 7 anos. O milênio é literalmente, nesse caso aqui, o reino de 1000 anos realizado através do ministério da igreja do reino de Deus. Então não é o reino de Cristo na terra. Não vai ser Cristo que vai estar reinando, mas o milênio vai acontecer pelo poder da igreja, pela força da igreja. E aqui também nessa visão tem uma outra característica peculiar. Eles veem Israel e a igreja como um povo só, o povo de Deus. Não há distinção, não é, entre Israel e igreja, como é comum nas outras visões entender. Não é? Nesta visão, Israel e igreja são um povo só. Não há profecias escatológicas específicas, segundo essa visão, para Israel e para a igreja. É tudo a mesma coisa. Israel e a igreja são um único povo, segundo esta visão, né? Segundo este entendimento. Outra coisa interessante é a visão que eles têm da igreja, né? O século atual é o reino ou a igreja que estabelecerá o reino, né? Eles entendem isso. Bom, vamos lá. Não há tribulações. Segundo essa visão, não há tribulação de 7 anos sobre a terra, porque no entendimento dessa visão pós-milenista evangélica, a tribulação não vai durar apenas 7 anos, né? Vai durar muito mais tempo do que isso. Né? Eles até acreditam na segunda vinda, né? Também acreditam no arrebatamento, de uma forma bem diferente das demais visões que nós já enxergamos aqui. E eles consideram também a ressurreição geral dos seres, né, de todos, para o julgamento final, para o julgamento, para o juízo final, né, para o julgamento do trono branco. Então a principal característica da visão pós-milenista evangélica, né, uma das principais características, primeiro, é não enxergar a tribulação como um período literal de 7 anos. Né? E segundo, entender que os 1000 anos falam do reinado de Cristo, porém, pela força da igreja, do povo de Deus. No caso, Israel e a igreja, que estarão sendo responsáveis aí por esse reino milenar. De fato, que nessa condição não será de fato de Cristo, mas será da igreja de Deus. Não de fato de Cristo, mas acreditam as outras visões em relação aos eventos cronológicos, os eventos escatológicos, né? A cronologia dos eventos escatológicos. Tem mais 2 visões aqui para a gente concluir, que é a visão amilenista de Santo Agostinho, né? A milenista já aqui que não se crê, né, no milênio de fato, não se enxerga uma literalidade, né, e nem mesmo a possibilidade real, né, de haver um milênio. Ou se entende, né, que o milênio seja de fato um período literal, como também os 7 anos. Olha só a característica da visão amilenista de Santo Agostinho. O livro de Apocalipse, segundo essa visão, mostraria simbolicamente o reino de Deus triunfando através da igreja. Então o livro de Apocalipse é simbólico. Como nós falávamos aqui na aula passada, né, sobre as abordagens interpretativas, né? Existem aqueles que interpretam, né, a Bíblia Sagrada, o livro apocalíptico, as profecias, o livro de Apocalipse, as profecias escatológicas de uma maneira espiritualista, né, de uma forma simbólica. A pessoa não vê literalidade nos eventos que são narrados nas profecias escatológicas, especificamente no livro de Apocalipse. Então,
como a pessoa não vê, então ela acredita que isso são símbolos. Então, dessa forma, a visão amilenista, né, de Santo Agostinho entende que o livro de Apocalipse mostra simbolicamente o reino de Deus triunfando através da igreja. Né? Nessa visão também, a grande tribulação e o milênio não são períodos de 7 anos e 1000 anos, né, respectivamente, mas são termos simbólicos, né, para a batalha secular do mal contra o domínio de Deus. Né? Essa visão, a milenista de Santo Agostinho, vê Israel, a igreja, como um povo só, né? Entende que a igreja é o reino de Deus na terra, não enxerga tribulação de 7 anos sobre a terra, não vê isso, apesar de acreditar na segunda vinda ou arrebatamento. Né? Então não seria segunda vinda e arrebatamento, seria segunda vinda ou arrebatamento, que também é uma característica da visão pós-milenista evangélica que nós vimos antes aqui da visão milenista de Santo Agostinho. Não é segunda vinda e arrebatamento, é segunda vinda ou arrebatamento, como se fosse um único evento, né? Segundo a visão milenista de Santo Agostinho e também na visão pós-milenista evangélica, né? Bom, a última visão que nós temos é uma segunda visão milenista, que é atribuída a B.B. Hatfield, que crê no seguinte, que se caracteriza pelo seguinte: é a mesma visão de Santo Agostinho, né? Exceto que o reino de Deus não é visto como funcionando através da igreja neste século. Essa segunda visão aqui de Warfield, ela enxerga, entende a igreja de Israel como um povo de Deus, né? As promessas do reino vão ser cumpridas agora no céu, a igreja não é o reino na terra, não há tribulação de 7 anos na terra, né? A segunda vinda ou arrebatamento não é segunda vinda e arrebatamento, também é segunda vinda ou arrebatamento como se fosse um evento só, né? Então, eles não entendem que há uma divisão, há uma separação entre segunda vinda e arrebatamento. Qual é a diferença, então, da segunda visão milenista, de Warfield, para a visão milenista de Santo Agostinho? Santo Agostinho entendia que a igreja representa o reino de Deus na terra. Né? A igreja é o reino na terra. Essa segunda visão milenista crê em tudo que Santo Agostinho acredita, com a diferença de que a igreja não é o reino de Deus funcionando, não é o reino de Deus na terra. A igreja não seria, né, o reino de Deus não seria, ou melhor dizendo, o reino de Deus não é visto funcionando através da igreja nesta terra, neste mundo. Então, gente, estas são as visões. Veja quanta coisa, né? Vamos citar de novo aqui. O que nós vimos aqui hoje? Nós vimos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Você que está chegando agora aí, acompanha do início esse vídeo. Nós vamos finalizá-lo daqui a pouquinho. Acompanha do início para você pegar o que você não pegou ainda. E, se possível, assista aos outros vídeos que nós já fizemos. Ok? Nessa conferência de escatologia, tá tudo aí na página do Lidera Conferências e também no canal no YouTube, Lidera Conferências, lá no YouTube, ok? Tá lá também os outros vídeos. Então nós vimos hoje aqui a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, nós vimos a visão pré-milenista, pós-milenista, nós vimos a visão pré-milenista, mid-tribulacionista, nós vimos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista com arrebatamento parcial, nós vimos a visão pré-milenista do arrebatamento ira, nós vimos a visão pós-milenista evangélica, né? Nós vimos a visão amilenista de Santo Agostinho e uma segunda visão amilenista. E vale lembrar que todas essas visões contemplam, né, determinados eventos como fundamentais, né? São eles o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda e o milênio. Porém, o que eu posso dizer claramente para vocês aqui é que a escatologia bíblica não se resume apenas ao arrebatamento, à grande tribulação, à segunda vinda e ao milênio. Existem outros eventos também que nós precisamos estudar, né? E vamos estudar aqui nessa conferência de escatologia. Por exemplo, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel e a importância disso para os nossos dias. Vamos falar sobre o princípio das dores,
Vamos falar também sobre a batalha de Armagedon, sobre o anticristo, o falso profeta, a marca da besta. Sim, nós vamos estudar tudo isso nessa conferência. Nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, né? E outros pontos importantes, fundamentais, o juízo final, né? A primeira e a segunda ressurreição. Vamos falar sobre tudo isso, né? Nas próximas aulas. E como a gente vai fazer isso? Pastor, o senhor vai defender uma visão específica? Qual a visão, qual dessas visões é a visão do Senhor? A minha visão, né, dentre essas 8 aqui, a visão que eu creio, que eu acredito mais, que para mim mais se aproxima daquilo que eu creio, mas é a minha visão pessoal. Você é livre para entender e buscar compreender aquilo que você achar melhor, à luz do estudo bíblico, à luz da análise da palavra de Deus, né? Não por causa que o pastor Rafael falou que essa é a sua visão particular, né? Mas você deve procurar estudar. Eu creio na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que inclusive é a primeira citada aqui. A visão que acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, na grande tribulação com um período de 7 anos, na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, para instaurar o reino milenar de Cristo na Terra, né? E segue-se os outros eventos que estão para seguir. Então, pastor, qual é a visão do senhor? A minha seria a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, que segundo eu creio, né, esta visão, mas tá? Sem fanatismo. Não desperdice os conhecimentos que as outras visões proporcionam. E o que nós vamos estar fazendo aqui nas próximas aulas da nossa conferência de escatologia? Nós vamos estudar detalhadamente, né, os demais eventos escatológicos, vamos especificar, vamos detalhar mais profundamente a questão do arrebatamento da igreja, vamos falar mais um pouquinho sobre a grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação, vamos falar aí sobre o anticristo, sobre a batalha do Armagedon, né, sobre a Nova Jerusalém, a batalha de Gog e Magog e outros eventos mais detalhadamente. Só que o que nós vamos fazer? Nós não vamos falar destes eventos à luz da visão pré-tribulacionista, né, pré-milenista. Não, nem segundo a visão pré-tribulacionista, melhor, pós-milenista, pré-milenista, pós-tribulacionista, ou pré-milenista, mid-tribulacionista, ou pré-milenista, pré-tribulacionista, ou na visão do Santo Agostinho, ou na visão pré-milenista evangélica. Não, a gente não vai fazer isso, né? Nós não vamos pegar ali uma visão específica. Nós vamos estudar, né, cada um desses eventos, né, considerando brevemente a sua ordem de acordo com as visões escatológicas que nós apresentamos aqui nessa aula de hoje, ok? Então vamos fazer uma consideração breve. Sim, vamos falar do arrebatamento da igreja, mas vamos citar, né, que segundo a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, né? Vamos falar do arrebatamento, mas vamos citar aqui na visão pré-milenista, mid-tribulacionista, o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação, né? E assim por diante. Né? Assim por diante. Então eu convido você a estar conosco na próxima terça-feira às 19h30, ok? Aqui na página do Lidera Conferências, onde nós estaremos dando continuidade à nossa conferência de escatologia, ok? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco, ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Espero que você anote as informações que foram aqui passadas, porque o nosso objetivo é esse, levar, né, o entendimento da escatologia de forma simples, de forma objetiva, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também na área da escatologia. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu agradeço a Ti, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui através do Facebook, meu Deus, compartilhando com estas pessoas, meu Deus, que estão vendo esse vídeo também pelo YouTube, meu Deus, esta aula que nós ministramos hoje, que esta pessoa possa, Pai, pegar estes conhecimentos, meu Deus, e colocá-los, meu Deus, no seu coração, meu Deus, e usá-los para que possa cada dia mais entender melhor, meu Deus, as profecias escatológicas,
o ensino escatológico tão fundamental nesses dias pelos quais nós estamos passando. Pai, confirma nos nossos corações estas palavras e que verdadeiramente nós estejamos preparados, Pai, para a Tua volta, seja antes da grande tribulação, seja no meio da grande tribulação, seja no final da grande tribulação, meu Deus, que estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor, para sermos arrebatados, para passarmos a eternidade contigo. Prepara-nos para isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Nós chegamos ao final dessa nossa conferência, dessa aula de hoje, da conferência de escatologia. Lembrando que você que chegou agora aí, Fábio Schepper, Deus abençoe, meu amigo. Karina Santos esteve com a gente desde o início e outras pessoas que estão aí também. Deus abençoe, viu? Você que está vendo esse vídeo agora, que você possa estar assistindo desde o início, ok? Informações fundamentais para abençoar a tua vida espiritual. Escatologia, informações muito boas nessa aula de hoje e nas aulas que nós já ministramos. Hoje já é a 4ª aula dessa conferência de escatologia, ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Até terça-feira, às 19h30, aqui na página do Lidera Conferências. Deus abençoe a sua vida. Tchau, fui!